Olá, pessoal do canal Segurança e Defesa TV, saudações. Já tá vendo quem eu convidei e aceitou, deputado Reis. É uma honra o nosso canal SDTV Podcast, o canal Segurança e Defesa TV, receber tão ilustre pessoa. A gente vai falar bastante sobre política de segurança de uma forma que você não viu. Deputado, puxa vida, obrigado. É uma honra recebê-lo aqui. A honra é toda minha. Quero cumprimentar todos os seus internautas, aí, seus seguidores. Muito sucesso para você, para sua equipe que está aqui. Parabéns pelo seu trabalho. O senhor foi convidado porque nos nossos comentários o senhor foi muito requisitado, está sendo muito requisitado pelos nossos internautas, o pessoal que acompanha o nosso canal, que essencialmente são os agentes de segurança, não só em São Paulo, no Brasil. O senhor tem se destacado com uma fala bastante em favor dos agentes de segurança, que é uma classe que está um pouco Abandonado. abandonada, deputado, é isso mesmo? Muito abandonado. Eu sou investigador de polícia de carreira e Ele foi policial militar. fui soldado e cabo. Boa. E sou, assim, para falar para os antigões aí, eu sou 88 milhão, né? Então, Boa. e da academia do Barro Vermelho, daqueles que é Pirituba, Peritoba. que sofreram muito para construir aquela escola de formação, né? Porque não sei se você sabe, aquela escola foi construída pelos próprios alunos. A gente ia para lá, trabalhava de pedreiro, de eletricista, carpinteiro, carregava pedra, terra, cavava daqui, cavava dali para montar toda aquela estrutura na época, Centro de Formação de Quem Soldados. que era o governador naquela época, quando o senhor entrou na Polícia Militar, aqui em São Paulo? Era o Quércia. O Quércia. Quércia. Então ele que fez o Rapapá. O O senhor rádio patrulhamento padrão. esse é deputado raiz. Deputado raiz, a gente tá falando. Eu sou inaugurador do Rapapá. Pô, então você tá falando do Sou um deputado. dos, né? Porque eu trabalhei nesse período e funcionava muito bem. A cada 5 minutos a viatura passava na sua rua. Você tinha 40 quarteirões para patrulhar, né? Então você fazia o curso de patrulheiro, de pronto-socorrismo e trabalhava com os Opalas, né? Opalão, né? Naquela época. Era legal. Era uma mudança, sai do Fusca e vai com o Opala, né? Então, Assim, levantou bastante a moral da tropa, né? Nossa, o pessoal queria trabalhar com aqueles Opalas lá e era bastante presente, o que você não vê hoje, que é a polícia presente no seu bairro. Naquele período você tinha, assim, a polícia patrulhando ali o seu bairro, né? o senhor tá falando, se eu estiver enganado, o senhor me corrige, por favor. É que na época eu tinha o itinerário da viatura, 40. Você tinha um setor, O setor. você tinha lá o setor e o subsetor. E aquele subsetor, você tinha lá a quantidade de ruas que pertencia a ele. Então você pegava lá, setor 201, 202, Jardim Santa Josefina, Jardim Ibirapuera. Então a sua viatura só ia ficar ali naquela circunscrição do Jardim Santa Josefina e Jardim Ibirapuera. E o senhor está falando diretamente que naquela época tinha o policiamento comunitário e hoje Tinha, tá ficando para as guardas. tinha o policiamento comunitário preventivo, e houve naquele período uma grande redução da criminalidade, porque realmente tinha policiamento no seu bairro. Não é como hoje, que a polícia só aparece depois que acontece o delito, né? Realmente você tinha prevenção. Prevenção. Falar em prevenção, vamos falar um pouco da política de segurança pública do Brasil. Como o senhor vê hoje, como que está sendo tocada a segurança pública, de responsabilidade dos estados no Brasil ou de responsabilidade da área federal? Olha, eu vejo, assim, um grande bate-cabeça entre os governos, inclusive o governo federal, com essa PEC agora que eles estão discutindo, a PEC da segurança pública, né? Inclusive participei do seminário internacional recentemente aqui em São Paulo, o segundo seminário internacional de segurança pública. E você vai visualizando, assim, o mundo intelectual discutindo a questão da segurança pública, mas você não vê na resposta na base, né? Então, se fala muito do crime interestadual, das facções criminosas que estão dominando o território, do crime que já saiu das facções, que saiu do Brasil para outros países, né? Que segundo o que eu ouvi nesse seminário, que o PCC está em 23 países no mundo. Então, o PCC virou um sistema empresarial, um sistema multinacional de crime, né? Mas o Estado
cada governo quer cuidar do seu território e muitas vezes não dá conta, né? E aí existe as vaidades, existe um atravessando o outro, né? Ó, as polícias não se entendendo. A questão da valorização do policial é uma coisa gritante, principalmente em São Paulo, que o policial ganha muito pouco. Além dele ter um salário muito baixo, ele tem que se desdobrar em bicos, né? Então isso piora a qualidade da segurança pública. Quando o senhor fala bico, é o bico oficial ou Bico qualquer, porque porque tem o oficial, né? sim, tem a DGEM. DGEM, a DGEC, né, a delegada, que aliás São Paulo, a capital de São Paulo é beneficiária desse sistema, e a redução da criminalidade que se diz no centro, na área centralizada, é por conta da operação delegada, né? Que se não tivesse essa operação delegada, não teria policiais para ficar ali, né? Por se andar na Praça da Sé, você vai ver que você encontra policiais em vários pontos, e todos aqueles policiais estão trabalhando em horário de folga, né? Se você for falar para eles, não, estou fazendo a delegada, porque é uma forma dele complementar um pouco a renda para garantir ali o aluguel, a feira, a compra do mês, né? Mas isso acaba produzindo uma carga de estresse no policial, porque se ele não folga, ele só trabalha, você imagina como que ele atende o cidadão lá na ponta, né? Porque ele não tem tempo para ficar com a família, não tem tempo para curtir um cinema, curtir um teatro, ele só se dedica exclusivamente ao trabalho. E eu conheço policiais que trabalham os 30 dias, todos os dias. Ele está lá no plantão, sai para um bico, à noite vai fazer um bico, no outro dia está na delegada e assim por diante. E isso estressa muito o policial e acaba também comprometendo o atendimento ao público. Isso ele acaba sendo até fadigado, né? Porque Exatamente. tem E aí, discernimento. além da fadiga, você tem a questão dos suicídios, do adoecimento mental que tem dentro das instituições policiais. Isso não contribui para a segurança pública. Então você tem esse fator de falta de valorização, de excesso de trabalho e de falta de política de segurança pública propriamente dita, porque o governo ele trabalha na lógica do apagar incêndio. Então tem uma área lá, vamos fazer uma operação ali, aí vai lá, faz uma operação. Aí depois vai para outra área, faz outra operação. Mas uma política contínua de segurança pública territorial ele não tem, né? E por isso que muitas vezes você não vê esse modelo que nós tínhamos lá do rádio patrulhamento padrão hoje, que é a polícia presente no seu bairro, né? Você vê a polícia quando acontece o delito que você chama para ela. Aí não adianta. Não Deputado, está presente lá. Então, só para terminar a sua pergunta, o que eu acho que é o seguinte, que os governos, eles precisariam se conversar mais, deixar as vaidades de lado, porque agora você vê aí os governadores dizendo que a PEC que o governo Lula está apresentando invade a competência deles, tira o poderio deles. Na realidade, teria que estar o governo federal, o governo estadual e as prefeituras discutindo uma política conjunta para a solução desses conflitos, para reduzir a criminalidade. Quando eu penso muito nessa questão do grande crime, eu vejo assim, a elite intelectual, a elite do direito se envolvendo nesse processo, e uma elite financeira também, que ela está vendo uma concorrência do crime organizado com ela. Nós temos aí, dentro do crime organizado, até bancos que foram, bancos digitais que foram constituídos, que movimentaram bilhões de dólares e quer trazer para o Brasil bilhões de reais. E tudo isso mexe com a elite dominante. Nós temos uma elite dominante que está vendo o avanço do crime organizado competindo com ela. E quando isso acontece, vem essa discussão: como que eu faço para resolver o problema da segurança pública? Na realidade, essa discussão mexe um pouco, está mexendo um pouco com eles, mas ainda não dá resposta aqui na base. Não dá resposta na valorização dos policiais e não dá resposta, por exemplo, naquela senhora que sai 4 horas da manhã para ir trabalhar e passa ali um motoqueiro encapuçado, com capacete, toma a bolsa dela, toma o celular dela, leva o dinheiro, às vezes o único dinheiro que ela tem para pagar a condução. aliança. Aliança, celular. Então, você fala muito dessa questão, inclusive de criptomoeda, de fraudes, não sei o quê, mas a segurança territorial, a segurança do cidadão, daquele que precisa realmente, ainda o Estado está muito distante
de dar resposta para ela, e até na discussão não aparece. E falando da política de segurança, tanto da nacional, política de segurança estadual, o senhor não acha que o PPA, um plano plurianual, devia ser mais articulado para que não ficasse só naqueles 4 anos, fosse algo mais contínuo, porque aí a gente poderia estar falando de política de segurança mais consistente e não a sabor dos governadores ou de uma mudança ali. O que o senhor pensa de Esse é um outro problema, porque a segurança pública ela tem que ser de Estado e não de pessoas do momento, né? E muitas vezes o que a gente vê é que a segurança pública ela funciona muito em decorrência de quem está governando, né? Olha, e aí você vai pegar, por exemplo, o governo lá do Quércia, que nós falamos, ele criou lá um rádio de patrulhamento padrão para que a polícia estivesse presente nos bairros. Mas os governos que vieram depois dele foi sucateando esse modelo, foi destruindo esse modelo. E nós temos aí Depois tem a Operação Polo. O senhor lembra? Polo no governo Franco Montoro. Foi depois ou foi? Não, foi o Franco Montoro que criou a Operação Polo. Eu era garoto, era cobrador de ônibus, trabalhava na CMTC. É verdade, velho. Eu lembro. Parava lá no Largo 13, estava a perua. Perou e descarregou. É, Então tava lá 7 polícias, 2 fazendo. polícias. É um tipo de uma base comunitária móvel, né? Que avançou. Policiamento ostensivo localizado. Era o polo, policiamento ostensivo localizado. É raiz do deputado, ele sabe exatamente do que ele tá falando aqui, eu tava cuidando com as minhas perguntas, né. Mas E avançou para a base móvel. Nós tínhamos um período das bases comunitárias e que aquilo que aconteceu em 2006, né, quando o crime atacou as bases, e aí o governo viu que não era muito prudente você manter ali o policial, porque ele vira um alvo, né? Então veio a lógica das bases móveis, né, de ampliar um pouco. Mas a base móvel ela é um pouco o que foi o polo, o policiamento ostensivo localizado. e o senhor acha que se resolve como essa política de segurança para ser algo mais, de Estado e não do governante? O que do ponto de vista legislativo, o que pode ser feito? Nível federal, nível estadual? Então, essa questão legislativa ela é um pouco, bastante complicada, né? Em tese, o Congresso Nacional, parte dele a legislação nessa questão de segurança pública, inclusive alterações constitucionais. Porque quando você vem pro Estado, para o legislador estadual, o deputado estadual, legislar a respeito disso é muito difícil, porque uma boa parte dessa matéria de organização administrativa, da segurança pública, é de competência do governador. Então, e vou te dizer mais, nós temos vários projetos, eu mesmo tenho vários projetos tramitando com relação à questão de segurança pública, mas ele tem o chamado vício de iniciativa. A gente coloca o projeto para promover o debate, tanto é que ele é protocolado, ele recebe um número, ele entra lá nas comissões, ele vai entrar lá na CCJ, Administração Pública, Finanças e Orçamento, ele vai passar por essas comissões e produz um debate e muitas vezes, talvez o governo, conhecedor daquele debate, possa mandar uma mensagem dele para criar aquela política pública. Mas uma boa parte da competência é do governador, né? Principalmente de segurança envolvendo a Polícia Civil, envolvendo a Polícia Militar, que é a segurança territorial. E o comando vem da União. Então, você tem lá o artigo 144 da Constituição Federal, que estabelece ali quem é polícia, qual a competência de cada polícia, e agora, inclusive, mesmo o Supremo reconhecendo a questão da guarda, que a guarda pode fazer o policiamento ostensivo comunitário, né? Lá se não me engano, o parágrafo 8º do artigo 144 fala que os municípios poderão constituir as suas guardas para fazer o cuidar do patrimônio e de seus serviços. Então, patrimônio municipal e de seus serviços. Avançou um pouco com o entendimento do Supremo agora, né? E a PEC que eles estão trazendo... Isso agora no Senado, né? A PEC, eles estão trazendo esse dispositivo da questão da guarda, mas você vê, é um comando nacional. Ou seja, as alterações vêm lá. E você tem a lei orgânica. Você tem a lei orgânica da Guarda Municipal, que é a 3022, você tem a lei orgânica agora que foi aprovada em 23 da Polícia Militar e a lei orgânica da Polícia Civil.
Ou seja, são leis federais. As diretrizes tá vindo do Congresso. E aí os estados vai aplicar essas diretrizes. Agora, não impede que cada governo tenha, assim, dentro do seu programa, da sua questão programática, a proposta sua, e aí no processo eleitoral ele vai lá e diz o que ele vai fazer. Né? Olha, vou melhorar a segurança pública, vou criar esse programa, conforme disse o Tarcísio de Freitas, a Polícia de São Paulo chegará a ser o 10º melhor salário do país. Isso não aconteceu ainda. Não aconteceu. Mas está no programa dele. Então, é um programa não vincula, né? Mas o povo, quando vota, vota no programa. E o programa está encabeçado por aquele candidato. Então, o povo está votando numa proposta que foi apresentada durante o processo eleitoral. É como se fosse um pacto, um contrato que eu estou fazendo com o eleitor. Eu vou lá na televisão e falo, olha, eu vou fazer isso, isso, isso. Você vai falar, não, eu vou fazer isso, para melhorar eu vou fazer aquilo, e assim por diante. Eu estou fazendo um contrato com o eleitor. E o eleitor, quando ele dá o voto, ele está dizendo qual o contrato que ele escolheu. Então, o que a gente tem que cobrar aqui? O governo eleito aplique aquilo que ele falou no processo eleitoral, que ele falou na campanha. O chefe do executivo, ele tem esse pacto que não vincula, mas ele fala dos seus programas. E o deputado e os deputados, eles então fiscalizam, claro, com a sua base, o que o governador... Em tese, os deputados, eles nunca poderiam estar na base do governo, né? Porque eles são da base do povo. Né? É a base do povo, porque em tese, né? Que é o Senado que representa o Estado. O Senado representa o Estado, os deputados representam o povo, né? Então, em tese, o deputado ele só pode fazer o que o povo quer. Hoje eles fazem o que o governador quer, aí está o erro deles, né? Porque o governador vai lá dar emendas para eles, dar cargos, dar secretaria, e pronto. Aí tudo que o governador fala, eles dizem assim, senhor, não senhor, vira o quê? Como você sabe lá no quartel, uma ordem unida, né? Mas, em tese, o deputado ele é um representante do povo. Então, toda vez que o governo vier com um projeto, alguma coisa, ele fala, povo, o governo está querendo fazer isso, vocês concordam? Vamos pegar o exemplo, a venda da Sabesp. As pesquisas mostravam que o povo era contra a venda da Sabesp. Em tese, os deputados não poderiam ter deixado vender a Sabesp. Mas aí... Porque a vontade do povo não era essa. Então, eles estavam na contramão da vontade daqueles que os elegeram, que delegaram o poder a eles. Porque o poder é do povo. O dono do poder sempre será o povo. Povo, né? Que representa o poder, a parcela do poder pelos representantes, ou, né? Então, o representante ele tem que ter essa consciência. Olha, eu estou aqui, mas a minha cadeira pertence àqueles que me colocaram aqui. Deputado, a sua ascensão hoje vou chamar de meteórica, entre os policiais estaduais aqui em São Paulo. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, Polícia Penal. Essa ascensão meteórica, eu digo assim, porque o senhor não é da base do governo, né? O senhor já tem outras... Graças a Deus, né? Que eu posso falar o que eu bem entendo, né? Se eu fosse da base do governo, eu tinha que dizer sim, senhor, não, senhor, né? Então, como é os que estão lá. Mas essa empatia que os policiais hoje têm com o senhor, é em razão do senhor ser policial ou pela postura que o senhor tem de defender a classe como servidor público? Olha, eu acho que a polícia ela estava assim, sem voz, né? E eu fui vereador, aí fiquei lá na Câmara, eu falava da polícia na Câmara, mas não chegava neles. Então, muitas vezes eu defendia a polícia civil, a polícia militar, a polícia penal, a técnica científica, no púlpito da Câmara, lá na tribuna da Câmara, várias vezes, né? Mas não tinha essa repetidora que está tendo hoje. E já a Assembleia, eu percebo que o funcionalismo público acompanha muito a Assembleia. Acompanha muito. Acompanha, tá. Diferente da Câmara Municipal, né? Então, pelo meu histórico de funcionário público, de servidor público, policial militar, policial civil, também trabalhei, fui assessor na Prefeitura de São Paulo, também fui assessor na Assembleia Legislativa, então eu conheci bem a administração pública, o funcionamento da administração pública e as demandas que, quando eu puxava um plantão lá na delegacia, eu via o sofrimento que é
a situação dos policiais, né? Então, eu acho que quando eu chego na Assembleia e começo a mostrar isso, eu estou dando voz àquelas pessoas que não conseguem falar para os seus superiores, para o governador, não consegue falar com o secretário de segurança, não consegue falar com o governador Tarcísio, não consegue falar com o coronel, o comandante, com o delegado geral. Mas eu, na condição de deputado, eu não posso me deixar de falar, porque eu posso falar tudo, né? Eu tenho a imunidade do meu discurso, da minha fala, ele não vai ser penalizado, não vai ser perseguido. Talvez, depois que eu deixar de ser deputado, eu até seja perseguido. Mas, nesse momento, eles não podem me perseguir, né? Então, e eu vi, assim, principalmente na questão da Polícia Civil, que os governos que passaram, eles estavam levando à extinção da Polícia Civil. Praticamente ia acabar a Polícia Civil, porque Os cargos de investigador, escrivão, se fazia concurso, né? Não tomava, não tinha atitude, ninguém falava nada. Então, quando eu chego lá, eu crio, o primeiro ato meu, criar uma frente parlamentar em defesa da Polícia Civil. E comecei a chamar todo mundo para debater a Polícia Civil, discutir a Polícia Civil, discutir a falta de preenchimento dos cargos, o provimento dos cargos, né? Falta de investigadores, escrivães, delegacias fechadas, né? Então eu começo a falar da questão estrutural, da questão financeira, e ainda não entrei muito na questão da Polícia Militar. Eu começo a entrar na questão da Polícia Militar quando entra o debate do reajuste escalonado, que vem aquela surpresa que era cobrar 10,5% de todos os aposentados. E eu vou lá e levanto isso aí, porque estava escondidinho no texto da lei, né? é o que a gente chama de jabuti? Não era o jabuti, porque era o texto do governador, né? Ele mandou no texto principal. Tá. Mas, como ele falava 10,5%, tinha uma pegadinha, porque, na realidade, os policiais militares, eles contribuem com 11%. Então, quando ele fala 10,5%, dá a impressão que ele está reduzindo o percentual de desconto da Previdência, os aposentados, né? Os aposentados hoje contribuem com 11%, só que eles contribuem com 11% acima do teto do INSS. Então, o teto é R$ 7.900, cerca de R$ 7.900. O que passa dos R$ 7.900 tem 11% de desconto previdenciário. Então, você ganha R$ 10.000, por exemplo, por mês, vamos pegar um segundo tenente, R$ 12.000, aí ele abate lá os 7.900, que é o teto, e paga 11% do que sobrou. No texto de lei trazia 10,5% de todos os proventos. Aí eu, num debate da Comissão de Segurança, eu levanto isso, falo, olha, tem uma pegadinha aqui. Ele está falando de 10,5%, mas não é para quem ganha acima do teto. Ele está dizendo de 10,5% para todo. E aí gerou toda aquela pressão, e o governo teve que mandar um projeto retirando. E aí eu comecei a denunciar, por exemplo, os veteranos, que foram bastante prejudicados. Você pega um terceiro sargento, teve 13% de aumento. Você pega o segundo tenente, 15% de aumento. E a diferença do segundo tenente para o primeiro tenente é cerca de mais de R$ 4.000. É a maior diferença. A diferença é enorme, né? E tudo isso foi feito porque o secretário da Segurança, ele é um capitão de polícia que era tenente, ficou praticamente, se elegeu deputado federal, foi a capitão e passou para inatividade, mas que virou secretário de Segurança Pública e precisava ganhar a cúpula da polícia. Então, para ele ganhar a cúpula da polícia, para ele ganhar ali os coronéis, que imagina, você pega um coronel que até outro dia dava ordem para ele, era professor dele na academia, agora é subordinado a ele. Você entende a dificuldade, né? O meio militar tem essas amarras, né? Então, aí como que eu faço para ficar de bem com todo esse povo, com os capitães, os majores, os tenentes-coronéis, os coronéis? Então, eu dei um reajuste maior para eles. Se você perceber, você vai ver que eles têm reajuste de 28%, 32%, 26%. Aí, quando eu faço o questionamento para o secretário, ele fala para mim, não, mas eu puxei os de baixo para cima, eu dei 32% para o soldado. Eu falei assim, mas se eu dou 32% para o soldado que não ganha nada, não significa nada. Tanto é
que ele teve lá um reajuste de R$ 900, né? Mas se eu dou 30% para quem ganha 20 mil, já deu 6 mil. Mas, deputado, eu entendo isso e tem muitos comentários aqui no nosso canal que falam assim, ó, terceiros sargentos e segundos tenentes foram esquecidos. Mas, deputado, inciso 10 do artigo 40. Aí vai me fugir agora, hein? Artigo 40? Constituição? Da Constituição, que fala que o RGE, o Reajuste Geral Anual, tem que ser único para todo o serviço público, com o mesmo índice. Mas passou na Assembleia, né? Não, mas isso daí, A você está Polícia falando da database. Mas a Polícia Não. Civil também teve Não, não você é está só falando da database. É que a gente tem que ter o seguinte entendimento. O database, para ter database, você tem que ter LDO e LO. Tem que estar previsto, tem que estar previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária. Aí você tem a database. Se eu não tiver previsto na Lei Orçamentária, eu tenho na LDO, mas não está previsto, não existe database. E isso é entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque a lei de 2006, que estabeleceu, que foi o governador Cláudio Lembo que aprovou, que estabeleceu a database, ela chegou a ser contestada no Supremo. E aí o Supremo teve esse entendimento, olha, se o governo... Tanto é que você tem que lembrar que antes nós tínhamos 0,1%, lembra disso? Percebeu que parou, não existe mais. O 0,1% estava atendendo esse comando constitucional, que eu tenho que dar um reajuste na database para todo servidor. Como o governo não queria dar o reajuste real, ele dava... É livre o governador dar o que ele quer. Sim, ele dá, mas ele não poderia ser contestado. Eu falei, eu dei 0,1%. Tá. Né? Com o entendimento do Supremo, com relação a LDO a LO, você pode ver que não existe mais 0,1%. Faz tempo que nenhum governo dá o 0,1%. Mas o governador, se não quiser dar, ele não é obrigado. Sim, não, mas antes ele era obrigado a alguma coisa. Antes, Tá. no entendimento que se tinha antes do Supremo ter essa leitura do que é a database, o governador era obrigado a dar alguma coisa. Então ele dava o 0,1. Tá. Não deixava de dar. Você pode ver que todos os anos tinha 0, você tomou, o cara deu 0,1%, que ele estava atendendo esse comando constitucional. E esse aumento há 2 anos, é que em São Paulo o pessoal fala muito, polícia militar diferente dentro dos cargos. Também houve a mesma coisa na Polícia Civil, né? Sim, houve a mesma coisa na Polícia Civil e os policiais civis, primeira classe, classe especial, foram também prejudicados, né? Foi 15%. Aliás, dos policiais civis, eles ganhavam quase ali próximo do segundo tenente, do primeiro tenente, e eles abaixaram um pouquinho em relação a esses cargos. Houve uma redução, inclusive para os delegados, porque os delegados, eles têm um adicional de polícia judiciária. Quando eu coloco o adicional de polícia judiciária, hoje eu encaixo eles na mesma linha do coronel. Mas antes eles ganhavam um pouco mais. Então o secretário, ele fez todo esse ajuste que eu falei, e ele fez esse ajuste todo, né, de igualar aqui, porque quando eu questionei, ele disse, ô secretário, mas o delegado está tendo um reajuste de 16%, 18%, aí ele falou assim, e até a polícia, o superintendente da polícia técnica científica está tendo um reajuste maior. Aí ele falou assim, deputado, é que o delegado tem o ADPJ. Quando eu coloco o ADPJ, eles ficam na mesma linha, ficam todos iguais. Mas o ADPJ, esse adicional de polícia judiciária, é porque existe a polícia judiciária, não é o caso do coronel que não faz polícia judiciária, você percebe? Mas ele fez toda uma engenharia para manter essa cúpula de bem com ele. É essa a leitura que eu tenho. Ele fez toda uma engenharia e manteve a cúpula. A ponta da lança que está lá. Ele manteve a cúpula de bem com ele, os delegados insatisfeitos, todos ficaram insatisfeitos, porque obviamente que eu recebi todos os sindicatos delegados, associação dos delegados, todos insatisfeitos, porque houve uma redução em relação ao que eles tinham com o topo da Polícia Militar, e assim, o montante, quando eu pego o montante que foi distribuído entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, dá uma diferença de cerca de 5%. Ou seja, a Polícia Militar, se eu pegar todos os recursos que foram investidos nela, dá em torno de 25% da massa salarial. E a Polícia Civil dá em torno de 20%.
Mas as diferenças, quando olha a carga tem a diferença maior que você falou, que é o comando das polícias, né? Que é o comando da polícia militar, o comando da polícia civil. Então, quem mais foi beneficiado foi a cúpula da polícia militar. Mas Foi os oficiais da polícia militar em relação inclusive aos praças, né? Eles foram porque os praças ganham muito pouco. Então, não adianta eu falar, não, eu dei 100% para o soldado, ele ganhava R$1.000, foi para 2. Eu dei 100% para o coronel, ele ganhava 25 mil, foi para 50. é diferente. Entendeu? Que não dá para você fazer essa analogia? O senhor falou que houve uma promessa de governo de que os salários dos policiais em São Paulo estariam entre os melhores do Brasil. Nós somos assim, duramente enganados pelo João Dória. O João Agripino Dória, quando foi governador, ele falou assim, olha, a polícia de São Paulo ficará entre as melhores do Brasil, perdendo para a Polícia Federal e para o Distrito Federal. O Distrito Federal hoje, por um decreto do presidente Lula, os salários dos policiais civis se equiparam aos salários dos policiais federais. Porque quem paga o salário da Polícia Civil do Distrito Federal é o governo federal e dos antigos territórios. Então, aonde você tinha território que virou estado, ainda quem continua pagando o salário é o governo federal. Caso Roraima, Amapá, Tocantins, né? Os territórios. Então, eles estão com salário bom, né? Porque equipararam ao da Polícia Federal. E o governador Dória falou que seria o melhor salário e só perderia para esses dois quesitos aí, Polícia Federal e Distrito Federal, né? Aí não cumpriu, deu 5%, depois 20%, e até desistiu de ser candidato porque a popularidade dele foi lá embaixo, né? Não sei se você lembra disso, que ninguém suportava mais o Dória. Tem até um filme aí, Todo Mundo Odeia o Cris, naquela época era Todo Mundo Odeia o Dória. Mas Você já viu esse filme, esse seriado? Aí o que acontece? Aí vem o Tarcísio, né? O Tarcísio vem, assim, na mesma lógica do Dória, né? Todo midiático, e aí ele se coloca dizendo, olha, num programa da Jovem Pan, o repórter pergunta para ele, dá salário baixo e tal. Aí ele fala, não, eu quero levar a polícia de São Paulo ao 10º melhor salário do país. Aí o repórter pergunta, mas tem dinheiro? Ele fala, tem dinheiro. Tem dinheiro do Tesouro, o Tesouro vai bancar isso aí. Então, é essa promessa. Hoje nós somos o 24º salário, 23º, 24º, dependendo da carreira, pior salário do país. E com 5% isso não vai mudar. Com 5% que foi dado agora, isso não vai mudar nada. Vai continuar sendo, vai continuar a Polícia de São Paulo ali, 23º, 20º pior salário do país. Isso não cumpre a promessa que ele fez e que o tempo dele está acabando, o tempo do mandato. Pode ser que ele seja reeleito, então, hábil dele. mas o tempo do mandato dele, ó, nós estamos no mês de junho. Nós temos praticamente 1 ano e 3 meses da eleição. Ou seja, o ano que vem, quando chegar março, abril, começa todo esse processo eleitoral, o governador não pode conceder reajustes. Então ele tem esse prazo para fazer. Ainda tem tempo, né? Ainda há tempo. Eu me lembro que no governo Fleury, eu criei naquela época o movimento Panelaço. Os policiais militares não podiam bater panela, mas nós organizamos um encontro de esposas dos policiais militares de São Paulo, inclusive lá na CUT, e aí nós tiramos um cronograma de locais aonde nós iríamos com as panelas vazias, porque o soldado ganhava um salário mínimo e meio, e a gente ia lá, batia panela. A gente foi bater panela na Assembleia, fomos bater panela no quartel do Comando General, fomos bater panela em frente à Secretaria da Segurança, que era lá em Higienópolis, era inclusive o Michel Temer, o secretário da Segurança Pública, né? E fomos bater panela em frente ao Palácio dos Bandeirantes. Daquele bater panela, formou-se uma comissão de esposas dos policiais, que foi negociando com o governo Fleury, até ele dar aquele aumento de 95% no último mês de sua gestão. Mas foi um processo que começou com o movimento Panelaço.
E os coletes também, que não existia, policial não tinha colete, prova de bala. Então, colete, seguro de vida, não existia seguro de vida. Então, o seguro de vida, coletes à prova de bala e o reajuste de 95% vem desse movimento panelaço que nós iniciamos lá em 94 no governo Fleury. Porque às vezes as pessoas falam, ah, não, mas que nem a bancada da bala vai lá e fala, não, porque maior aumento de 2 dígitos. Insignificante esse reajuste do Tarcísio, se a gente for comparar governos anteriores, principalmente esse do Fleury, que foi Não, 90. a gente está falando isso com o deputado, que ele é raiz, né? E isso eu tenho que, obviamente, ratificar, porque eu vivi esse tempo. E quando foi falar que é o maior aumento, eu falei no canal aqui, não é o maior aumento. Eu peguei o aumento de 95%. Lembra que foi na virada do ano? Na virada saiu o governador, Entrou o Mário eu Covas. pensei, ele vai suspender esse aumento. Era um medo, Como, né? Tinha aprovado. vai que, né? Então era uma coisa assim, que eu vivenciei esses 95% de aumento. Deputado, não é um paradoxo o estado mais rico da federação não pagar mais os seus policiais? Mas aí também não entra o legislativo, vocês têm acesso à lei orçamentária, à receita do estado, à despesa. Os deputados não podem fazer uma pressão para ajudar a classe policial? Olha. Ou não, ou aí tem a área da saúde. Olha, Então, se eles fossem do povo, sim. Então, se nós tivéssemos lá dos 94 deputados, esses 94 conjugando essa ideia, nós temos instrumentos da Assembleia para fazer isso. Claro. Você tem um decreto legislativo, você pode aprovar um decreto legislativo, não é porque existe o recurso. Ah, o governador vai contestar na justiça, vai no Supremo, vai não sei onde. Mas aí é outro caminho. Você tem um desgaste. que dizer o seguinte, o que a Assembleia pode fazer, né? A Assembleia pode, quando o governador mandar o projeto de, por exemplo, 5%, a Assembleia poderia emendá-lo. Ah, mas é matéria do Executivo, tem visto iniciativa, não pode. É verdade que a Constituição estabelece. Fez um projeto propondo um aumento maior. Eu fiz um projeto de... Na realidade, os 5% foi provocado pela nossa pressão que nós fizemos, né? Porque o governador tinha que mandar um projeto no dia 1º de março, do reajuste da data base. Vamos entender o seguinte. Nós, que defende o povo, a gente tem que dizer sempre, tem a data base, é dia 1º de março, está lá na lei. Ah, mas não está na lua, não está no... Isso é um problema do governo. Né? Isso é um problema do governo, não é nosso. Nós temos a data base, dia 1º de março. Então, o governador no dia 1º não manda nada. Aí eu já estava com o meu projeto pronto. Eu falei para a minha assessoria, nós vamos fazer um projeto, pegando os 4,62% de 2023, que deveria ser pago em 24, e os 4,83% de 2024, que tem que ser pago em 2025. Somando os dois, dá 9,45%. E mais dois, Ele falou de produtividades, de percas anteriores, né? Que tem percas anteriores, né? E aí a gente protocola o projeto. Quando chegou no dia 1º de abril, eu subi à tribuna e falei, olha, o governador até hoje não mandou o projeto e nós estamos protocolando. Ah, vão dizer que é inconstitucional, que só o governador pode apresentar essa matéria. É verdade, mas ele não apresentou. Então nós vamos tramitar, vamos passar na CCJ e vamos votar e aprovar. E ele vai ficar com o ônus do veto. Porque vetar o projeto de reajuste, sendo que o governador não mandou, você imagina como ficaria todo o funcionalismo público de São Paulo, né, com o governo. Né? Olha, ele vetou. Né? Então, e chamei todos os sindicatos da segurança pública, as associações, inclusive falei com o pessoal da POSP também, falei, vamos fazer Eu lembro dessa, eu acompanhei esse, né? Fazer uma operação conjunta. Eu lembro do senhor. Para convocou os professores. Para fazer com que o governo ponha a mão na consciência. Né? Aí eles perceberam essa movimentação muito forte e como nós construímos uma pauta de 17 itens para levar ao governo, à Casa Civil, eu liguei para pedir audiência, falei, olha, eu preciso de uma audiência para apresentar essa pauta, que tem a questão salarial, mas tem outros problemas de salubridade, vale coxinha que é R$12. Você até perguntar aqui, o senhor ainda fala do vale coxinha que não compra coxinha, né? O senhor, nem deve comprar o osso da coxinha. o senhor falou isso daí em tribuna, né?
Compra o osso da coxinha. O que você compra com R$ 12? Meu Deus do céu. Aí eu liguei na Casa Civil e o secretário da Casa Civil falou para mim: olha, nós sentamos aqui com o governo e nós vamos dar 5%. Eu falei, mas, pô, secretário, 5% é uma insignificância, não cobre as percas inflacionárias. Tal. Ele falou, mas nós tivemos uma queda na arrecadação de 1 bilhão. Eu falei, mas o ano passado teve 25 bi de excesso de arrecadação. Então, qual o impacto de 9,45? Eu calculei cerca de 5 bilhões seria o impacto. 5 bilhões durante 12 meses. Vamos entender o que o governo fez. Ele mandou os 5%, nós corremos para aprovar, conversei lá na bancada, que nós somos em 19 deputados, 18 do PT e uma do PCdoB, que é a Alessi Brandão. Falei assim, seria bom que a gente pudesse aprovar o quanto antes para os policiais, os servidores públicos, ter acesso a esse 5%, que é irrisório, mas é alguma coisa. É um grão de areia, mas pode representar uma feira para o servidor, né? Dependendo o valor do salário dele. Então, mas vamos obstruir? Eu falei, não vamos obstruir. Mas se o governo não tiver quórum? Eu falei, a gente dá o quórum. E nós demos quórum, porque o governo não tinha quórum. Nós demos o quórum e aprovamos. E no dia 14 foi encaminhado para o governador a carta de lei, o autógrafo. Lá eles chamam de autógrafo, na Câmara é carta de lei. Então o governador poderia ter sancionado no dia seguinte, ou na semana seguinte, e 14 de maio, mas é aquela pegadinha que tem lá no projeto, o artigo 13. Explica isso daí. O senhor falou em tribuna, mas como tem uma outra audiência aqui, o que foi? É que, em tese, o meu entendimento é que o projeto tinha que vir lá. Esse projeto, ele começa a valer na data de sua publicação, retroagindo ao dia 1º de março, que é a data base. Ou seja, ele deveria custear a partir de 1º de março, mas não. Ele colocou lá um artigo, o artigo 13, né, que dizia que o projeto, esse aumento, esse reajuste começaria a valer no 1º dia do mês subsequente ao de sua aprovação. Subsequente ao de sua aprovação é o próximo mês. Ou seja, se aprovou, ele sancionou ontem, publicou no Diário Oficial a sanção. Mês de junho, né? Mês de junho. Logo, só começa a valer a partir do 1º dia do mês subsequente. Então, só começa a valer a partir de 1º de julho. O senhor faz uma propaganda, inclusive, e ele vai receber só em agosto. Eu falei assim que é a Operação Silva Designer. O primeiro pagamento com reajuste só para agosto, né? Porque lá, se você for analisar, o aumento escalonado que ele deu também foi nesse mesmo modelo. Começou a valer a partir de agosto. O primeiro pagamento foi em agosto. Aquele primeiro reajuste que ele deu. Nesse aumento de 5% que o senhor coloca como irrisório, e os policiais não gostaram, eu falo pelo canal, falo pelo que a gente tem de comentários aqui, quando se fala de aumento salarial para a classe policial, as associações, os sindicatos ajudam ou atrapalham? Ou depende da associação? Como que existe essa interlocução dos deputados com as associações policiais, sindicatos policiais? Olha, o meu mandato, ele dialoga com todas as associações, que eu acho que é de suma importância que as associações e os sindicatos estejam trabalhando conjuntamente. Inclusive as militares. Eu chamei eles também. Eu chamei o Centro Social de Cabo Soldado, eles mandaram um representante, mas eles não se inscreveram para falar, não quiseram falar. E também, depois, na outra reunião que eu tinha convocado para construir a pauta, somente os veteranos compareceram. A Federação Nacional dos Veteranos tinha lá um representante, o Roberto, né, representando, ele inclusive na Casa Civil, na reunião na Casa Civil, ele esteve presente, teve voz, falou, cobrou, falou dos 13% dos sargentos, dos terceiros sargentos, falou dos 15% do segundo tenente. Então, nós demos voz a todos eles e levamos ele para dentro do núcleo do governo. Então, mas dos veteranos. Dos veteranos. O Centro Social de Cabo Soldado
não compareceu. A gente sabe que as polícias civis, a Polícia Civil tem menos, mas a Polícia Militar em São Paulo tem mais associações. Tem um número, não sei se quantas, perguntar para nós temos, né, policiais militares associados em total de 22 associações. Certo. Me parece, e eu queria ouvir do senhor, como o senhor convida, convoca, vamos falar, e eles não comparecem, parece que eles, não quero ouvir nada com o deputado eleito pelo povo. Como o senhor vê A Polícia Militar, eu fui da Polícia Militar e ela sempre foi de política de clube. Ela sempre foi distante do movimento político para fazer a luta mesmo de classe, né? Então tem essa questão da hierarquia, a questão militar. Você está falando de associações, deputado. Não, mas o problema é a cultura, né? Ah, A cultura, é uma questão cultural. Porque você foi da PM, você sabe que a PM tem uma cultura. sim. Então, a cultura na Polícia Civil é diferente da cultura Sim. na Polícia Militar. Mas somos policiais no estado do Acre. Exatamente. Mas seria bom que eles despertassem para fazer mais política, participar mais. Eu vou falar o que eu tenho de sentimento e de informações pelo canal para o senhor. Não sei se vai ser alguma coisa nova para o senhor. Os comentários que nós temos no canal é que as associações não representam os policiais. É isso. E que Que eles não veem o resultado. Né? exatamente. Que muitos policiais militares estão deixando de ser associados aí das associações. A única associação que eu ouço falar muito bem, não sei se você conhece, é a APMDFESP, que é a Associação dos Policiais Militares Deficientes do Estado de São Paulo. É a única associação que a gente tem hoje que tem a defesa do policial deficiente, que venha ser baleado. Eu conheci o seu primeiro presidente, ele morava lá no Cabo, não fugiu o nome dele. Foi a sua toca, o Figueiredo. Mas ele era lá da região do Campo Limpo, e eu várias vezes, quando eu era soldado, eu ia levar ele no HM, que ele ficou paraplégico, né? Tinha que ser carregado, porque não tinha cadeira de roda. E eu levava ele na minha viatura para se consultar. Não, essa associação que não me representa. E ficou muito claro quando eu assisti a esse vídeo, o senhor falou, eu estou convocando as associações de policiais militares, policiais civis. Eu chamei todo mundo. E o senhor estava me relatando que nenhum policial, nenhuma associação compareceu. E a associação não deve ser esse senhor não senhor, deve ser um espaço democrático de fala que representa os interesses, né? E isso causa estranheza. Eu esperava que as associações pudessem estar junto lá. Por exemplo, nós levamos todas as associações da Polícia Civil e todos os sindicatos. Levamos o Sindicato de Investigadores Escrivães, Sim. Associação A Polícia Penal. LP, Polícia Penal. E fizemos uma mesa lá de 15 metros de comprimento. Você fica chateado quando não comparece às associações policiais? Não, eu fico chateado porque eu tenho em mente que nada cai do céu. Tudo tem que ter luta, né? E para você conseguir as coisas, você tem que entrar na luta. Então, se nós estamos fazendo todo um processo para fazer o governo nos ouvir, que é muito importante o governo ouvir, porque o governo não ouvia. Essa reunião lá no Palácio do Governo, para a Casa Civil, foi inédita na história da polícia. Foi inédita, porque quando nós fomos lá em 2008, eu estava lá em 2008, para entregar uma pauta para o governador Serra, ele colocou a polícia de choque com bombas de gás lacrimogêneo, com bombas de efeito moral, com balas de borracha contra a Polícia Civil. Não sei se você lembra disso. E só foi Eu lembro isso aí. ele recusou a nos receber. Ele recusou, ele não recebeu. E teve todo aquele desdobramento, e que, obviamente, depois disso, ele teve que conceder reajuste, teve que fazer a reestruturação na época na Polícia Civil, a exigência de curso superior para investigador e escrivão veio daquele movimento, né? Então, isso assim, essa organização, essa participação é que pode conseguir as coisas. Então, nesse momento, nós tivemos a abertura do Palácio para receber os policiais. Então, seria de bom tom que todas as associações, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar,
estivesse lá. A Polícia Civil foi, a Polícia Penal foi, a Polícia Técnico-Científica foi, mas a Polícia Militar só foi realmente, e eu tenho que fazer justiça, os veteranos, né? É como se a associação concordasse com o modelo que está, não foi reivindicado. Entendo, não sei lá, não quer se indispor com o governo, mas não é assim, a gente tem que estar do lado. O senhor conhece o doutor André, que é presidente da associação. Isso é legal. Com ele hoje, ainda gravei um vídeo com ele hoje. Ah, legal. O doutor André, ele esteve aqui no podcast, nós conversamos bastante, ele tem um modelo, uma fala bem acentuada também em relação à polícia militar, mas ele fala assim, olha, em que pese as instituições serem apartidárias, nós temos que ser políticos e temos que dialogar. E eu achei bem interessante a forma que ele trouxe isso daí, né? Então, é algo que a gente traz aqui à mesa. Deputado, vou mudar um pouquinho aqui, falar um pouquinho da polícia municipal. O senhor comentou alguma coisa da PEC, o plano de segurança do governo federal, que tinha a polícia, era a Polícia de Assistência Federal, agora a Polícia Viária Federal, mas a gente está falando da polícia municipal. Eh, Nós estamos, ultimamente a gente está vendo essa guinada da GCM, com a decisão do STF, do poder de polícia ostensiva, comunitária, uniformizada, e como que o poder legislativo estadual vê o crescimento das guardas, uma vez que o próprio governador do estado, declarou um aporte de R$ 1 bilhão às guardas? Olha, Rodney, as guardas, elas estão suprindo a deficiência de quadros da Polícia Militar, né? Ou seja, como o governo não consegue prover o efetivo da Polícia Militar, vamos pensar hoje, qual que é o efetivo da Polícia Militar hoje? O previsto é 97, 98 mil. 100 mil, vamos arredondar. Nós temos hoje, talvez 80 mil, 79 mil, porque esse número ele vai flutuando, né? À medida que os policiais vão se aposentando, vão pedindo baixa, vão sendo exonerados, então esse número ele vai flutuando. Então o governo ele faz um concurso, cerca de 2.700 policiais que ele consegue formar ao ano. Ele não consegue repor o déficit. Você vai para o interior, não sei se você anda no interior, mas eu ando bastante. E se você chega em uma delegacia de polícia, você é atendido por um guarda municipal. Muitas vezes tem um guarda ad hoc, que é o escrivão de polícia. Eu conheço cidades aí que eu encontrei um GCM que ele que está trabalhando escrivão, porque falta o escrivão, o Estado não contratou, não fez concurso, não proveu a vaga, e como é que eu faço? Aí o delegado vai lá no prefeito, pede lá apoio, fala, olha, cede um funcionário para me ajudar lá, né? E muitas vezes não tem a presença da polícia militar naquela cidade. Cidades pequenas, você não vê mais a presença da polícia. Quem está fazendo o policiamento ostensivo, preventivo, é a Guarda Municipal, é a GCM que está fazendo. Porque, se você for pensar bem nesse número que você falou, de 100 mil homens, nós estamos falando de um decreto de 94, que era um decreto do governador Fleury, que fixou os efetivos. Só que a população cresceu mais de 40% nesse período. A população cresceu e a polícia não acompanhou o crescimento da população. E, obviamente, o governo ele fez um ajuste fiscal nos cargos, né? Então, o governo, para gastar menos, ele não contratou, ele não fez concurso. Talvez a prioridade do governo não é a segurança pública. Talvez a prioridade do governo é fazer obras, é fazer metrô, fazer rodoanel, né? É importante, mas se investe mais em infraestrutura do que em segurança pública, né? Então, a guarda acaba contribuindo com essa falta de efetivo que tem a Polícia Militar para essas cidades no interior. Então você vai numa cidade que nem São Paulo, uma grande cidade, São Paulo, você vê bem a presença da Polícia Militar. Mas se você sair daqui e ir lá em Riolândia, conhece Riolândia? Riolândia eu vou conhecer agora, tô obrigado a conhecer. Cardoso, Paulo de Faria, você não vê a polícia. Quem está lá, a guarda, né? Então eu vejo com bons olhos que nós tenhamos uma polícia municipal. O que aconteceu? Qual foi o atropelo que teve dos prefeitos? Os prefeitos se auto-atropelaram. Os prefeitos, em vez de fazer
um trabalho no Congresso Nacional para constituir a Polícia Municipal, eles se basearam numa decisão do Supremo, porque teve uma lei que inclusive, eu ajudei a construir essa lei. Na época, eu era assessor da prefeita Marta Suplicy, em 2004, e nós fizemos a lei, se não me engano, 13.866, uma coisa assim, a lei que estabeleceu, que estruturou a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Na realidade, nós tínhamos a Guarda que era subordinada à Secretaria de Governo, a SGN, Secretaria do Governo Municipal. Então você tinha uma guarda, tinha um coordenador que era subordinado à Secretaria de Governo. Nós começamos a estruturar, criamos uma Secretaria de Segurança Urbana e colocamos a guarda ali no guarda-chuva da Secretaria de Segurança Urbana. E fizemos uma lei, em 2004, que nós aprovamos, estabelecendo que era papel da Guarda Civil Metropolitana fazer o policiamento ostensivo comunitário. Por quê? Se eu estou com uma viatura, um homem fardado, com arma na cintura, uma viatura caracterizada, à medida que ela está circulando ali no quarteirão, ela está fazendo policiamento ostensivo, não tem como... Se ele deparar com delito, deparar com alguém sendo ali vítima de roubo, de furto, estupro, o que quer que seja, ele deparou, ele tem o dever de agir. Então ele está fazendo o policiamento ostensivo comunitário. Só que o Ministério Público foi lá e contestou essa lei, contestou esse artigo, o inciso 1º do artigo 1º dessa lei. Contestou e o TJ São Paulo reconheceu que era inconstitucional, que realmente a guarda não poderia fazer o policiamento ostensivo preventivo comunitário. Isso daí foi subindo, houve recursos e foi parar no Supremo. E o Supremo agora diz, olha, a guarda faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, ela faz parte do sistema de segurança e ela sim pode fazer o policiamento ostensivo preventivo, porque ela já faz, ela já está fazendo. É automático. Ele só disse o que ela já faz. Quando falou que pode fazer o policiamento, talvez eles erraram. Poderia pôr, pode fazer o patrulhamento. Mas colocou o policiamento. Os prefeitos já correram para fazer projeto de lei, mudando de guarda para polícia municipal. Só que, quando você vai lá para a Constituição, eu já disse o parágrafo 8º do artigo 144, fala guarda, não fala polícia municipal. Então, para eu constituir uma lei aqui ordinária, uma lei subalterna, uma lei dentro do guarda-chuva da lei orgânica, que é o município tem a lei orgânica, eu tenho que estar recepcionado pela lei maior. Então, essa lei não tem recepção na lei maior, não tem recepção na Constituição Federal. Então, primeiro, o Congresso tem que ir lá fazer sua lição de casa e alterar esse dispositivo na Constituição Federal, no artigo 144. Aí ele está dizendo, olha, não é mais guarda, é polícia municipal. Além de que existe uma lei federal que trata da guarda, das guardas municipais de todo o país, que é a Lei 13.022. Então, ou seja, eu também tenho que fazer uma alteração nessa lei federal, porque os municípios eles estão abaixo da lei federal, estão subordinados à lei federal, né, dentro da hierarquia das leis, né? E os prefeitos não atentaram para esse quesito e já foram lá e mudaram. Agora é polícia municipal. Obviamente que você tem associações de policiais militares, de oficiais, que são contra. A Defenda a PM, que já veio aqui o coronel... E já tinha derrubado isso lá no Dória, porque o Dória também tinha feito isso, né? Então, você tem essas associações que vão para cima e você tem o próprio Ministério Público, que acabou derrubando em todas as cidades, voltando a ser guarda. Então, eu acho que o futuro vai mostrar isso pra gente, que a guarda vai virar polícia municipal. Mas tem que seguir o trâmite, tem que seguir as regras, né? Vamos mudar primeiro a Constituição. Aí vocês mudam aqui. Mas enquanto não mudar lá em cima, não vai se mudar aqui, porque sempre será inconstitucional. Eu não posso ter uma coisa que está divergindo do texto maior, né? Deputado, o senhor falou que a guarda, hoje, guarda municipal, guarda civil, guarda metropolitana, em caso de São Paulo, ela ocupa uma parcela que a Polícia Militar não consegue mais chegar pela falta de efetivo. Um dos motivos o senhor já falou, que é o salário baixo em relação às demais polícias militares.
Eu posso pensar, e aí eu queria saber o que que os deputados, essa aqui é um pleito, dos nossos internautas, né, muitos comentários sobre isso, que Minas Gerais já resolveu esse problema, algumas outras polícias militares já resolveram esse problema, Polícia Civil já resolveu esse problema, que é o concurso regionalizado. Nós não temos o concurso regionalizado para a Polícia Militar. Os deputados poderiam fazer alguma coisa em favor, de quem ingressa à carreira policial e principalmente, deputado, o senhor sabe, muitos soldados e cabos não querem fazer o curso de sargento, porque eles têm que fazer o módulo aqui em São Paulo, e aí ele começa a vida de novo numa classificação, sabe-se lá onde que ele vai Onde ele vai parar. O que que o poder legislativo pode fazer ou não pode fazer nada? Olha, isso são matérias do executivo, né? O artigo 61 da Constituição lá diz que organizar a administração pública, criar os cargos, prover os cargos, direcionar a administração pública, é competência do executivo. Os parlamentares podem indicar o governador, mas ele não é obrigado a seguir, né? Fica a critério dele, né? Você pode falar, você pode dizer, olha, governador, por que que não faz um concurso regionalizado, né? Por que que não faz um concurso para cabos, por exemplo? Hoje você pode fazer, você tem para sargento, você tem a ensino à distância, você tem vários cursos que você pode fazer à distância, porque pegar um cabo, eu fiz um curso de cabo lá no Cefap, na época que existia o Cefap. Eu entrei na Polícia Militar em 88 e trabalhei um tempo no trânsito, no 3º Batalhão de Trânsito. Que era as marginais, né? Nossa, era muito sofrido, porque ficava o dia inteiro ali multando os caminhões, né, soltando óleo, fumaça, diesel, Aquela Rigman, o senhor usava lá. o dia inteiro ali, né, Eu fui do trânsito também, fui do policial. então eu cheguei lá no trânsito, falei pro tenente Finocchiario, que era o comandante. Falei: "Tenente, eu queria uma moto", porque tinha lá um terceiro de trânsito, tinha uma companhia de motos, né, e era CB 450. É verdade, a marginal era É. essa. Aí eu falei: "Pô, eu quero uma moto". Ele falou: "Pô, você é recruta, chegou agora aqui, já quer moto?". Aí eu peguei. Aliás, o Pinocchiaro foi meu comandante. É mesmo? É mesmo. Aí eu peguei e falei: "Caramba", e eu morava lá no Campo Limpo, lá na estrada do Emboimirim, e vinha trabalhar aqui. Aí eu peguei e falei assim: "Pô, eu preciso sair daqui, não vai dar certo eu ficar aqui". Aí eu fui lá e falei assim no Cefap, não, fui lá no Panelão. Aí cheguei lá no Panelão e falei: "Ó, pô, eu tô estudando, tô perdendo aula, 60 quilômetros da minha casa, e tal". Aí a menina falou assim: "Ó, só tem uma pessoa que pode te ajudar, é o Major Marcontes, que é da DEI, Diretoria de Ensino, né". Eu falei: "Eu fui um dos primeiros do pelotão, eu tinha direito de escolher e me induziram a erro, eu escolhi o trânsito, e É bom. tô aguentando isso aqui". Era longe. Aí ela pegou e falou assim: "Ó, você pode falar com ele, mas você precisa ter autorização do seu comandante". Falei: "Pô, o tenente Finocchiario não vai me dar autorização nunca pra falar lá". Mas eu fui mesmo assim, eu fui lá na onde tá o cupom, né, ele ficava no andar de cima lá, eu fui lá com a cara e a coragem. Eu cheguei lá: "Permissão pra entrar no recinto". Ah, verdade. Aí eu entrei, ele: "O que que você quer, recruta?". Falei: "Olha, aconteceu isso, isso, isso". Ele falou: "Ah, você quer ir pra onde?". Eu falei: "O 1º batalhão". Aí ele falou assim: "A semana que vem você tá lá". Pô, aí eu fiquei olhando pra ele, ele falou assim: "Ó", aí dei meia volta, né, bati o pé, meia volta, aí: "Ô, recruta, não fala pra ninguém, se falar, se apodrece no trânsito". Aí eu fui lá pra companhia lá na Rua Zurita, né, numa revista lá, eu fui quietinho, aí chega o tenente Finocchiario, 300 lá. me mediu do pé à cabeça, falou assim: "Você pediu pra ir pra algum lugar?". Aí eu falei: "Não", porque ele falou pra eu não falar, eu não podia falar, posso desobedecer. Falei: "Não, senhor. Não, veio aqui uma ordem pra te apresentar no 1º batalhão". Aí eu falei: "Não, eu não quero ir pra lá não". É umas histórias, né? As histórias que se repetem, viu? Falei: "Eu não quero ir não, eu tô adorando isso aqui". Pois, essas histórias são boas. Falei: "Eu tô adorando isso aqui". "Ordem não se discute". "De forma". Direção ao 1º batalhão. "Entrega suas coisas, entrega a bota, entrega tudo e pega o ofício de apresentação". Verdade. "Sim, senhor". É isso aí. Fui lá, corri, entreguei a bota, entreguei a farda do trânsito, entreguei a arma.
Aí peguei lá o ofício, lá para o 1º batalhão. Então eu fiquei pouco tempo, aí veio o curso de cabo, primeiro concurso eu passei, não tinha interstício naquela época. E aí fui trabalhar na área do 1º M, né. Então, essa história eu conto porque o pessoal fala: "Mas você não falou?" Eu falei: "Não podia falar, o major me deu ordem". Essa história é comum para todos os policiais, viu? O assessor já passou por isso. Eu já passei por isso também, ó. Eu pedi pro comandante, quero mudar. Você disse, aí ele falou, não, pode mudar, mas você não falou comigo. Aí o outro comandante saiu, você queria ir pra lá? Eu falei, não, senhor, né? De jeito nenhum. Não, eu não tô sabendo por que o senhor tá fazendo essas histórias são boas. Mas, assim, deputado, posso mudar falar de um assunto Pode, um pouquinho mais difícil para o senhor? você é o dono da coisa. Não, eu só pergunto. E essa pergunta, eu acho que cabe porque o senhor é o coautor da lei Moradia Segura. Moradia segura. O que que aconteceu que nossos policiais colocam que só tá no papel? Que Então, deixa eu te contar a história, como começou tudo isso, né. Eu tive lá na Secretaria de Segurança para falar com o secretário Leite. Aí ele falou para mim assim: "Não, eu tô pensando num programa de moradia, pá-pá-pá, pá-pá-pá". Eu falei: "Ah, mas o Major Meca já até apresentou o projeto". Aí ele ficou olhando assim, né, ele falou para mim: "Ué, mas ele copia minhas ideias?". Aí eu falei: "Não, já apresentou". Aí o Major Meca deu coautoria para vários deputados, inclusive para mim, falou: "Reis, olha, eu estou fazendo esse projeto, tal". Mas o governo já tinha em mente, pela conversa que eu tive lá com o secretário Derrite, que eles tinham em mente fazer alguma coisa nesse quesito. Aí, assinei, foi aprovado e foi sancionado. Porque às vezes a gente faz os projetos, por exemplo, tem um projeto meu agora que está tramitando lá, o 1712, eu gostaria muito que o governo sancionasse ele, né. Então às vezes você faz um projeto, chega lá, veta, né. Aliás, eu chamo o governador de vetador geral do estado. Ele ele veta tudo, ele já vetou 238 projetos dos deputados, chegou lá, morre no nascedouro, né, natimorto. Aí, pô, falei: "É legal, né, um programa de moradia segura, tal", foi sancionado. E aí comecei a cobrar. Aí o secretário foi lá, que ele é obrigado a ir 2 vezes por ano. Aliás, esse ano ele ainda não foi, mas eu acho que nesse mês ele vai ter que aparecer lá. 2 vezes por ano ele tem que ir lá prestar contas. Aí o secretário foi lá prestar contas, aí eu questionei ele da questão salarial, da valorização do policial, se o governo tinha abandonado a bandeira da valorização da polícia do estado de São Paulo, uma vez que os reajustes não vieram, o ano passado não teve reajuste, assim por diante. Ele falou: "Não, nós fizemos um programa Moradia Segura. Moradia segura também é valorização". Aí eu falei: "Mas como que eu faço para ter acesso?". é isso. Essa é a pergunta do policial aqui no podcast. "Como que eu faço?". Aí ele: "Não". Falei: "Não, porque eu quero ter a minha moradia segura. Como que eu faço?". Porque agora ele não precisa comprar o imóvel que o Estado vai construir, ele vai pegar uma certa quantia em Não, dinheiro. em carta de crédito. Uma carta de Carta crédito, de né. crédito. E aí ele falou assim: "Não, quando tiver tudo prontinho eu falo para o senhor". Só que até hoje ele não falou, Quanto tempo isso foi o ano passado. Isso foi o ano passado, porque esse ano ainda não foi lá. Aí eu comecei a avaliar a documentação, analisar a documentação. Comecei: "Olha, houve a regulamentação", inclusive fiz vários pronunciamentos sobre isso. Houve a regulamentação e houve uma portaria intersecretarial entre o secretário da Habitação, o secretário, da Segurança Pública e o secretário da Administração Penitenciária. pegar a polícia penal também, né. Pega a Polícia Penal. É para todos os policiais, para as 4 polícias, né, penal, militar, técnico-científico e civil. Eh, então tem uma portaria intersecretarial que envolve o secretário de Habitação, o secretário de Administração Penitenciária e o secretário da Segurança Pública. Se você pesquisar, você vai ver que existe essa portaria. Uma resolução conjunta, acho que é uma resolução. Só que lá diz que a secretaria tem que abrir a inscrição quando o plano da habitação, quando houver a deliberação da habitação, a secretaria abre as inscrições lá nas suas unidades.
E aí esse plano, ele vai atender de acordo com o aporte financeiro que o governo fizer. Já tem esse aporte financeiro? Não, esse é o problema, o governo não fez nenhum aporte. E qual que é a linha de crédito para as moradia, para moradia? Não, é 300 mil, né? É, para cada policial, mas É. qual que é essa linha? O senhor sabe qual que é a linha de crédito que o governo, o executivo vai aportar a totalidade? Não, segundo, então, quantas pessoas vão ser atendidas, né? Isso. É isso que até hoje, como ninguém teve acesso, como não houve abertura da inscrição para ninguém até agora, então você não tem, e hoje por isso é uma matéria no Metrópolis que fala que até o programa Moradia Segura não teve nenhum policial atendido, né? Que está no PPA, tá no, tá no programa do governo, da LOA, mas não houve o aporte financeiro. Então, ninguém foi atendido, ninguém se inscreveu, não há inscrição de ninguém, não se abriu inscrição, porque também não tem o dinheiro. Então, até agora está na promessa. Talvez o governo esteja esperando o ano da eleição, que aí ele faz aquele escarcéu, tá aqui, estou liberando tantas cartas de crédito para os policiais, né? E pature politicamente, mas até agora não tem nenhum policial que teve acesso a essa carta. O agente vai ser um agente financeiro, um banco que vai financiar isso? Existe, o senhor sabe? Esse vai ser como que isso vai se dar? Se tem isso já alinhavado, os deputados já sabem. E hoje, nosso policial civil, nosso policial militar, nosso policial penal, nosso policial científico, eles não têm nem mais margem. Eles estão consignados que não acabam mais. E como que vai lidar com isso? Os deputados já pensaram nisso? Eu sou a favor, na minha opinião, eu sou a favor de que o governo pagasse um salário bom, por exemplo. Vou pegar, vamos dizer, uma carta de crédito, 300 mil reais. Se eu dividir ela em 30 anos, quanto que dá? Se eu pegar, vou dividir, Mas não dá nem R$ 1.000. Hã? Não dá nem R$ 1.000. Se eu pegar, como é sem juros, correção, então se eu pegar lá, um ano, 360 meses, né? se eu pegar 30 anos, um ano tem 12 meses, 10 anos, 300, então vamos dizer assim, estou dividindo por 100, né? 300 mil dividido por 100. Tá, até menos, então menos de 10 anos. Isso dá menos de 10 anos, né? 100 meses dá menos. 10 anos são 120 meses. Então, 120 meses, vou fazer a conta, faz aí na sua calculadora. Pega 300 mil e divide por... 300 mil. Não, divide por, são 10, 120 meses, 360 meses. Então, é pouquinho. Deu quanto? Dá R$ 800. R$800. R$850. Mas com esse dinheiro você não compra uma casa. Não, hoje eu não compro. Você não Nenhuma linha de crédito. Você não compra. Então, talvez se o governo pagasse 3 mil reais a mais no salário, sei lá, eu não quero pagar salário porque vai atender, vai ter um impacto com os aposentados, né? Porque policial tem paridade e integralidade. Então, se eu pago 3 mil reais a mais para você no seu salário, eu tenho que pagar os aposentados também. Você sabe que hoje praticamente nós temos mais aposentados do que trabalhadores na ativa, né? Obviamente que o impacto financeiro disso é bilionário. Mas eu poderia criar um bônus moradia. Poderia criar para não impactar nessa lógica do governo, né? Que ele vai falar, não, mas eu não consigo porque eu tenho milhares de pessoas que eu teria que pagar esse valor. Talvez ele poderia criar um bônus moradia e com esse bônus moradia o policial compraria sua casa. Não precisaria do governo dar carta de crédito, percebe? Que carta de crédito vai favorecer uma meia dúzia, que eu não sei quantos, mas não vai favorecer os 80 mil policiais. O problema é a linha de crédito, porque para fornecer a carta, aquilo é um dinheiro do governo que ele um dinheiro. Ele vai passar para o empresário. Ou ele vai passar para o CDHU, né? Como o CDHU vai fazer, como a Secretaria da Habitação vai fazer, ainda se vai ser via banco, o banco público, né? Pode ser via banco público, mas como não tem juros, não tem nada, você pode fazer um carnê direto com o governo. Tem muitos policiais que perguntam Você aqui. pode descontar no próprio Olerite, né? Pode. Tem muitos policiais que comentaram no canal que eles têm os precatórios. Existiria uma possibilidade legislativa dos precatórios abaterem só do devedor,
ir para o agente financiador como entrada. É porque hoje a gente tem o RPV, a gente tem o desconto do precatório, e aqui em São Paulo, estamos 10, 15. Mas os precatórios que o governo está pagando também é valor de insignificância, né? Isso, porque houve um momento que o valor, que é o RPV, que é o valor de repasse pequeno valor, foi modificado no resto da pandemia, Já tem um projeto na Assembleia aumentando esse valor. e até agora não foi. E os policiais comentam, pô, eu tenho um precatório de 50 mil, 100 mil, sabe-se lá. Será que isso aí não poderia, o governo, É uma ideia que o governo, se ele quiser, ele pode aderir. seria uma coisa que é um pleito, fica esse pleito aí, policial, até para outro senhor aí, dá uma pescada. É uma ideia inteligente. Uma ideia inteligente. Eu vejo como inteligente. É que o problema do governo é querer fazer as coisas, né? O governo, tudo que você pede para fazer, vamos fazer um estudo, leva um ano para fazer um estudo, né? Nada é no automático, né? Nada é rápido. Aí manda para aquela Secretaria de Finanças que senta em cima e as coisas não. Eu falo isso porque vários projetos que eu fiz, eu pedi estudo de impacto financeiro para ir para a Fazenda fazer o estudo de impacto. E é muito lento, é muito demorado. Essa eficiência administrativa praticamente não existe, né? Eu estava falando do projeto que ele vetou, eu aprovei um projeto porque os policiais civis, não sei se você sabe, se eles não ficarem 5 anos na classe, eles voltam para a classe anterior, na hora da aposentadoria. Então, esse é um assunto do servidor público civil, né? Exatamente, do professor, quem tem nível ou classe no Isso, cargo. Se isso. você tem nível ou classe no cargo, Mas só em São Paulo que tem essa. sim, porque é a maldade que o governo criou na Lei 354, que é a Lei das Aposentadorias. Isso. Né? Mas só São Paulo. A SEP já decidiu o contrário. Sim. Não, o que acontece? O investigador está lá, classe especial. Foi promovido para chegar à classe especial é uma dificuldade. Sim. Para chegar à primeira classe leva 25 anos se for por antiguidade. Sim. Aí ele conseguiu, por indicação, porque a classe especial é por indicação, chegar à classe especial. Só que já deu tempo dele para se aposentar. Não teve 5 anos na classe, ele volta para a primeira classe. Ele é despromovido. E como isso está agora? E aí eu fiz um projeto para corrigir isso, porque é inconstitucional Mas o senhor fez só para a carreira policial ou para todo o serviço para público? todos os servidores, né? Eu enfoquei na carreira policial, que é onde tem a maioria dos casos, mas obviamente que atende todo o servidor. O governador vetou. Ele vetou esse projeto. Eu agora apresentei um para a questão do transporte dos policiais. Porque os policiais na pandemia tinham direito à gratuidade. Então, você mora em Sorocaba, trabalha em São Paulo. Você pegava o ônibus aqui e te levava de Sorocaba. Você mora em São Paulo, trabalha na Baixada Santista. Você mora na Baixada Santista, trabalha em São Paulo. As empresas levaram uma conta para o governo. Falaram, vocês estão devendo aqui 70 milhões que nós transportamos. E eu tenho todo o relatório da quantidade de policiais. Não tenho o número aqui, mas a quantidade de policiais que as empresas transportaram. Milhares de policiais foram transportados e agora a empresa foi cobrar o governo. Falou, nós estamos transportando, temos que receber. O governo, pumba. Isso policial civil e militar. Civil, militar, Parado, todos. Por causa do decreto da pandemia, todos puderam. O governo revogou o decreto da gratuidade. Falou, nós não podemos. Aí eu falei pro secretário, mas quanto custa para levar os policiais? Uns 50 milhões. Mas não é nada. Um estado Não é nada. que vai arrecadar 370 bi, não pode gastar 50 milhões com a segurança dos policiais? Porque você imagina o policial militar O senhor já viu dos pedágios, como é que fica? pedindo carona. É horrível. Aí você passa um cara lá do PCC, lá dá carona pro cara, chega lá na frente, mata ele e joga na ribanceira. É um perigo. Também. É um perigo. Um perigo os policiais pedindo carona. Aí eu falei, não, eu vou fazer um projeto para que a empresa emita o boleto. Primeiro o governo vai criar um programa, o policial vai lá se cadastrar para dizer quais são o transporte, a quantidade que ele precisa, né? Porque também não é a coisa bagunçado, né? Então, olha, eu uso 15 ônibus para ir, 15 para voltar. Então eu uso 30 condução no mês, 15 para ir, 15 para voltar. Qual a empresa? A empresa Cometa.
que vai acontecer? O governo vai cadastrar, vai lançar essas informações lá, ele vai saber que aquele policial, o soldado, o soldado Diogo, usa 30 condução e usa esse transporte aqui. Custa quanto isso? Tanto. A empresa vai emitir o boleto, vai registrar o boleto e vai, no recolhimento do ICMS, ela vai compensar. Fazer a compensação tributária. Isso. Ela, em vez de pagar o imposto, o governo vai estar lá, porque o policial informou a quantidade de ônibus que ele toma. O governo vai ter essa informação e vai confrontar com a quantidade de condução, de boleto que a empresa fez. E aí ela, em vez de recolher o ICMS, porque a empresa recolhe o ICMS, ela vai abater desses valores desses transportes. Deputada, talvez até de uma forma mais simplificada, né? Eu sei que o senhor conhece, mas só falando que tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Científica e a Polícia Penal tem a figura da UGE, Unidade de Gestoria Executora, que tem o dinheiro ali, né? Ele pode fazer o lançamento na hora, cumprindo a própria escala do policial. Nem precisaria A lógica não é o Estado pagar, é compensar. compensar, que é uma outra A solução lógica é também. compensar, porque o Estado fala, não, eu vou tirar dinheiro, vou colocar. Não, em vez de você colocar dinheiro, você renuncia ao recebimento dele. Você faz uma renúncia fiscal. E o policial dentro de um ônibus, Está seguro. e também ele faz. Vamos pegar esse caso do soldado lá do 37º Batalhão, o soldado Venâncio, ficou a noite inteira trabalhando, 12 horas. Era para ir para casa, das 6 às 6, terminou, deveria sair 6 horas para casa. Mas aí o coronel convocou uma revista geral. Aí ele ficou das 6 até as 9 esperando a revista geral, numa igreja lá na região do Jardim Alvorada, na Estrada Tapsirica. Aí a revista durou, dentro da igreja, das 9 às 14 horas. Aí ele saiu às 14 horas para ir para casa, porque ele mora em Taubaté. O que aconteceu? Ele dormiu em cima da moto, entrou na traseira de uma carreta, veio a óbito. Se ele tivesse o direito à gratuidade no transporte, ele pegaria um ônibus, ia até Taubaté, ele ia tirando um cochilo. Estaria vivo. O fato dele ter uma moto, inclusive uma moto em condições precárias, que a gente vê a moto em condições precárias, né? Uma moto 125, pegar a estrada, ficar praticamente, vamos dizer assim, 20 horas sem dormir, né? Acabou causando a morte dele. A família deixou uma filha, a mulher está em pânico, está com trauma, né? Então você vê como é importante o transporte para o E esse fato que o senhor está falando, deputado, eu só queria lembrar que é muito rotineiro. Sábado, agora esse sábado, o comandante-geral da Polícia Militar de Alagoas ligou para mim e falou assim: olha, eu tive um policial, teve o braço decepado, porque ele que é de Alagoas, lá, muitos policiais, 10% do efetivo, o comandante-geral falou que moram, esses 10% moram na Bahia, Sergipe e Pernambuco. E que foi em cima de uma moto. Ele saiu do serviço, pegou a moto. Então, o caso não é só de São Paulo. A gente tá falando por São Paulo, por ser deputado aqui, das polícias, mas é um caso comum. Eu sou de um amigo policial, indo trabalhar policial rodoviário de moto também num acidente. É uma coisa que pode ser feita para salvar vidas, dar um pouco mais de conforto e dignidade aos nossos policiais, principalmente os que ficam no pedágio, praça de pedágio. Quantas vezes eu indo para o interior também. Mas o seu programa, que tem esse grande alcance, você pedir aí para o governador sanciona o projeto 1712, fazer uma campanha. Estou pedindo para os sindicatos, as associações, todo mundo manda carta para o governador, sanciona o governador, porque fere o interesse público? Não fere. É um direito O pessoal tá ouvindo aqui, o pessoal vai fazendo os comentários e... Fere o interesse público? Não fere, porque quando que o governador pode vetar? Quando ferir o interesse público e quando for inconstitucional. Sim. A lei, a Constituição Federal diz lá no artigo 61 que lá diz que o executivo ele vai legislar na questão tributária até a competência do presidente da República, até os territórios. Lá não colocou
nem municípios e nem Estado. Então, os deputados podem legislar sobre, os deputados, vereadores, podem legislar sobre questão tributária, não é inconstitucional. Isso aí tem vários julgados no Supremo, eu levantei tudo, eu fui pesquisar, você pode pesquisar também. Essa questão da compensação tributária não é inconstitucional. Não é uma renúncia, Não é renúncia. Não é uma renúncia porque o governo vai deixar de receber. Só que não é inconstitucional você abrir mão do imposto para poder salvar um outro bem jurídico, Bem a vida. que é a vida. Compara Então, o que nós queremos do governador Tarcísio? Que ele sancione esse projeto para produzir os seus resultados, os policiais possam circular nos ônibus, ir trabalhar, voltar de suas casas, ir para suas casas, voltar ao trabalho e assim por diante. Claro, essa gratuidade só vai ser devida no trajeto do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Não vai ser para passeio. né? E se o senhor tivesse o apoio das associações dos policiais militares, esse pedido não seria feito aqui no podcast, né? O senhor falaria com os presidentes de associações e teria uma votação muito maior. E eu, vamos entender, né? Eu estou fazendo uma coisa, eu fiz um projeto que eu senti o clamor quando eles cancelaram, eles revogaram a portaria que garantia, a Artesp revogou a portaria, eu vi o clamor dos policiais, e você ir ali na rodoviária, você vê lá centenas de policiais, porque só pode, hoje as empresas levam até 2, mas levam até 2 por concessão da empresa, não é por conta do governo, não. Elas fazem uma concessão de levar até 2 policiais. Mas você chega lá, às vezes tem 10, 20, 30 esperando, sobe 2, aí vem um outro onde sobe 2. Então, às vezes o cara fica 2, 3 horas ali esperando uma condição para poder ir para casa. Isso, vamos dizer assim, é um sacrifício que o governo está fazendo com seus policiais. Isso Está sacrificando os policiais desnecessariamente. Isso porque o senhor está falando de São Paulo, não tem rodoviária e sai ônibus toda hora. Sai desse eixo aqui da capital, aqui você começa a ver muito mais dificuldade do policial se deslocar. Deputado, eu queria agradecer a presença do senhor, um bate-papo sobre política de segurança, sobre a vida dos policiais. O senhor abordou todas as polícias, não deixou ninguém de fora, falou também da Polícia Municipal. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui, deputado. Foi uma fala muito interessante e bem consolidada até para nossos policiais. Ô, Rodinei, eu que te agradeço, só lamento que já está acabando o nosso podcast. Por mim, a gente continua, porque eu tenho muitos assuntos ainda para falar. Aliás, eu vou deixar o endereço do deputado aqui embaixo na descrição. Vou deixar o deputado. Gente, o deputado tem um canal no YouTube. Vamos migrar lá também, porque ele fala bastante coisa interessante para nossa carreira, para a família policial aqui do estado de São Paulo. Se o pessoal quiser entrar em contato com o senhor, posso deixar o telefone aqui embaixo? Pode à vontade, meu telefone é público. Então eu vou deixar também na descrição, mas Você tem o meu número? Tá aqui já na descrição aqui, então o pessoal entra em contato. E-mail também, pode mandar no e-mail da Assembleia. O pessoal vai encher a caixa do senhor. Eu posso falar uma coisa, todo dia eu tenho cerca de 500, 600 e-mails para analisar. As denúncias que eu recebo, e assim, eu acho muito importante, porque às vezes tem coisas que eles não podem falar, mas a gente pode, então não tem problema nenhum. As denúncias, tem denúncias de maus tratos nos quartéis, da forma como... E eu não tenho problema, eu vou lá na tribuna e falo. Eu queria convidá-lo numa próxima oportunidade, o senhor voltar aqui, né, vendo os comentários que o senhor vai ter aqui nesse podcast, até para continuar essa pauta de proteção aos agentes. Conforme eu já te disse, eu sou que nem o Luan Santana, é só fazer assim que eu volto. É isso, legal. Gente, você que assistiu o podcast e não é inscrito no canal, desce aí, se inscreva, ativa o sininho. Pautas como essa que a gente fala sobre a proteção da família policial, e o deputado bem falou, ele não esqueceu os nossos inativos, nem as nossas pensionistas, os aposentados. E é isso, é a luta do representante do povo contra a máquina estatal, é sempre assim. Então, eu agradeço você que assistiu, deputado, obrigado por ter vindo aqui, e eu espero o senhor na próxima. Forte abraço. O café estava bom, pelo menos? Excelente, eu gostei muito do pão de queijo. O senhor está abrindo precedente. Valeu, galera. Até mais. Você sabia que pode ser membro do canal? Ao se tornar membro, você terá acesso antecipado aos vídeos como esse. E o melhor de tudo, é só R$ 5 para assinar. Clica no botão aqui embaixo